Olá pessoal, bem-vindos ao canal Astronews. Meu nome é Cristóvão Jaques e vamos agora nesse vídeo aqui dar início ao 18º boletim sobre o telescópio James Webb, que acabou aí de concluir uma fase muito importante aí do seu comissionamento, que é a fase do alinhamento. Conforme a gente já falou em outros vídeos aqui, aquela primeira imagem que eles soltaram aí do James Webb não significava que o telescópio estava já alinhado, né? Somente agora que a NASA soltou aí um press release, completou essa fase de alinhamento, tá? E nós vamos explicar isso aqui agora e vamos aproveitar e rever a imagem que eles soltaram aí. Vamos lá. Bem, então aqui nós temos a imagem que o pessoal aí soltou do James Webb, a imagem oficial, mostrando aqui que agora o alinhamento que antes tinha sido feito somente para NIRCam, que é um dos instrumentos científicos, né? Esse NIRCam aqui, ó, ela agora foi alinhada também para os outros instrumentos científicos, como a NISPEC, a MIRI, a NIRISS e o Fine Guide Sensor, que na verdade não é um instrumento científico, mas é como se fosse aqui um chip de guiagem, né, das imagens. Então aqui nós temos vamos analisar aqui cada imagem, a NISPEC. Aqui vocês podem ver que aqui nós temos esses blocos negros aqui, isso aqui são microshutters que eles instalaram nesse instrumento, e nós vamos explicar isso mais para frente, porque tem exatamente essa parte negra aqui nessa imagem. Aqui, demonstração aqui de um detalhe dessa imagem. É bom comentar que essa imagem foi feita lá na Grande Nuvem de Magalhães. Então eles pegaram uma pequena parte da Grande Nuvem de Magalhães, que é uma região que tem várias estrelas, né? A Grande Nuvem de Magalhães, para quem não sabe, é uma galáxia satélite da nossa Via Láctea, que está a 160 mil anos de distância, 160 mil anos-luz de distância, tá? Então, nós temos aqui na NISPEC, nós temos a NIRCam, nós temos essa aqui, interessante detalhe aqui na MIRI, né? E também na NIRISS. Aqui nós temos esses detalhes, né? Bem, é importante também mencionar que este tipo de configuração que foi escolhida por James Webb, ela é muito parecida com o que foi utilizada no telescópio do Hubble, chamada observação em paralelo, ou seja, os vários instrumentos eles podem observar o campo de diversas maneiras, né? E então você pode observar uma parte do campo aqui, outra parte aqui, mas para você colocar um objeto específico dentro de cada campo, o mesmo objeto, você tem que fazer um pequeno deslocamento no telescópio, tá? Mas então aqui, esses 4 instrumentos, eles observam a mesma região do céu, muito próxima uma da outra. Bem, essa fase de alinhamento era para ter sido concluída no dia 25 de abril, ou seja, 4 meses após o lançamento, mas ela atrasou aí apenas 3 dias, né? Então eles fizeram uma reunião lá com a equipe da parte ótica do James Webb e concluíram que o telescópio está demandando as especificações, ela está até melhor do que eles esperavam em relação à parte aí da parte ótica. É uma coisa a mencionar que aquela primeira imagem de alinhamento que eles fizeram, ela estava um pouquinho melhor do que essa imagem que foi liberada agora, né? Por causa de quê? Porque aquela imagem estava concentrada em somente um instrumento, a NIRCam, e agora eles tiveram que fazer os ajustes para fazer o mesmo alinhamento para os outros instrumentos que ficam do lado. Então ela piorou um pouquinho só, mas quase nada. Mas mesmo assim ela está além das expectativas da equipe da ótica do James Webb. Outro marco importante que foi atingido agora foi em relação às temperaturas dos instrumentos.
Vamos ver o gráfico aqui. Bem, já comentamos aqui várias vezes que no início o telescópio, os instrumentos do telescópio James Webb, eles tiveram um pequeno aquecimento. Bem, isso aí parece até um pouco de contradição em relação às temperaturas que os instrumentos deveriam atingir, né? Por quê? Porque são instrumentos que vão operar no infravermelho e qualquer fonte de calor ia afetar. Mas por que esses instrumentos, no início, eles foram aquecidos e depois desligaram esse aquecimento? É porque eles são montados numa estrutura de fibra de carbono, e essa fibra de carbono, ela tem dentro dela, ela aprisiona um pouco de umidade. Então, quando o telescópio foi lançado, ele foi lançado e com pequenos aquecedores nesses instrumentos. Por causa de quê? Para que essa condensação, esse vapor d'água que estava aprisionado dentro das estruturas do fibra de carbono, elas não evaporassem quando chegassem lá no espaço, por causa do frio intenso, né? E isso aí poderia afetar os instrumentos. Então, eles mantiveram aquecido por algumas semanas. Vocês podem ver aqui no início do gráfico existe aqui uma reta, né? Ou seja, os instrumentos aqui, esse aqui é o gráfico dos instrumentos, eles permaneceram nessa temperatura e depois esses aquecedores eles foram desligados e aí começou o resfriamento natural dos instrumentos. Nós temos aqui a NIRCam, a NISPEC, a NIRIS, né? E a MIRI, né, que é o instrumento do James Webb que vai pesquisar o infravermelho médio, né? Então ele obedeceu uma outra curva aí de resfriamento e depois, nesse ponto aqui, eles ligaram tipo um resfriador criogênico para atingir a temperatura que eles deveriam atingir, que era 7 graus Kelvin, ou seja, 7 graus acima aí do zero absoluto. Então, a partir desse ponto aqui, eles ligaram e a MIRI, então, ela opera aqui por volta de 7 graus Kelvin. E os outros instrumentos já chegaram também à sua temperatura de trabalho, que é por volta de menos de 40 graus Kelvin. 35, 38, variando cada instrumento. E também os espelhos, eles tinham também que chegar a uma temperatura aí abaixo de 55 graus Kelvin para eles também não gerarem um calor que poderia prejudicar os instrumentos. Então, tanto a parte óptica já está ok, e essa parte aí também de resfriamento está ok. Bem, então agora nós vamos para a última fase, que é o comissionamento dos 4 instrumentos científicos. Bem, nessa parte aí dos instrumentos científicos, o prazo previsto de comissionamento para eles é por volta de 2 meses, né? Então, nós estamos agora em abril, maio e junho. Eu acredito que no final de junho, se tudo der certo, como basicamente tem dado aqui, o pessoal da NASA vai começar realmente a parte científica aí do James Webb, onde acredito aí que as primeiras imagens serão liberadas. É bom lembrar que tem muitos canais aí no YouTube, gente, que estão promovendo aí imagens falsas do James Webb, né, imagens falsas aí de nebulosas, galáxias e até de planetas Júpiter e Saturno. Não acreditem nesses canais e até denuncie eles, porque são fake news, são coisas que não são verdade, tá? O James Webb não observou nenhum planeta até agora, não observou nenhuma galáxia, ele está em fase de ajustes ainda. Como é que eles vão soltar a NASA? Então, eles estão pegando esses canais aí, eles estão pegando imagens aí do Hubble, imagens de sondas espaciais e falando que é do James Webb. Então, se vocês virem algum tipo de imagens falsas do James Webb, aproveitem e denunciem este vídeo, tá? Bem, então vamos agora mostrar o que está faltando aí para o James Webb. Vamos lá.
Bem, então nós chegamos aqui na fase final de alinhamento, que eram compostas aí de 7 fases, né? Então está aqui, quer dizer, um pequeno atraso que teve aqui. Então agora nós vamos entrar aí na parte de comissionamento dos instrumentos científicos, né? O que faz essa parte aí do comissionamento? Essa parte aí do comissionamento dos instrumentos científicos, ela vai pegar cada instrumento desses e calibrar filtros, calibrar aí pupila de saída, rodas de filtro de pupila, né? Vai calibrar todos os instrumentos e deixar prontos para a sua utilização científica, já que a fase de parte ótica e a fase aí de resfriamento dos instrumentos já foi concluída. Elas teriam que ser feitas antes, obviamente, aí dessa fase dessa parte de comissionamento da instrumentação. E a partir dos próximos vídeos, que eu fiquei de explorar antes aqui, mas agora que está fazendo mais sentido a gente explorar e explicar o que cada instrumento científico vai fazer dentro do James Webb, qual que é a função científica dele, tá? Então, nesses próximos 2 meses, que vai ser essa fase aí de comissionamento dos instrumentos, eu vou explicar um pouquinho mais em detalhes cada um desses 4 instrumentos e também do funcionamento do FGS, né, o Fine Guidance Sensor, né, que é aquele chip que vai fazer as correções na imagem aí do James Webb, explicar o porquê de cada um instrumento, ok? Então, se você chegou até aqui, agradeço você ter assistido o vídeo, deixa o like se você gostou e seja inscrito no nosso canal, ok? Um abraço a todos e até um próximo boletim do James Webb ou qualquer vídeo aqui do canal Astronews.